Por que o Flamengo e o Botafogo ganharam em ano de reestruturação e o Palmeiras deu desculpa? Olhando para o que o Flamengo pode fazer, se eu fosse a Leila Pereira, eu estaria preocupado. Exatamente, ela deveria estar preocupada. Ela deveria, se entendesse um pouquinho do futebol, do que o Flamengo, o Palmeiras investiu o dobro essa temporada. O Flamengo investiu cerca de 300 milhões de reais, o Palmeiras investiu cerca de 700 milhões de reais. Olha, nunca uma Libertadores foi vencida com tanta tranquilidade como o Flamengo ganhou, né? Ganhou tranquilamente com o gol do Danilo e o Palmeiras não fez frente pro Flamengo, né? Sem fazer força. O Flamengo venceu o Palmeiras sem fazer força, tranquilamente, não tem... Nação, é o seguinte, com essas notícias do Flamengo batendo na casa de 1 bilhão de faturamento, com essas entrevistas de Bapa aí revelando que vai investir pesado no elenco, deixou os palmeirenses bastante preocupados, hein, Nação? E já mandaram a tia Leila abrir os olhos. Vamos acompanhar aqui, Nação, o pessoal debatendo aí sobre esse assunto, aí estão preocupados, hein? Será que vão bater de frente ali com o Flamengo na próxima temporada? E no finalzinho temos o pessoal aí da turma do Amendoins ainda lamentando o vice da Libertadores, porém elogiando o Mengão. Vamos acompanhar o vídeo aí, Nação, tá muito legal, acompanha até o final e deixa o seu comentário. Se possível, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, estamos juntos. Vamos ao vídeo, hein? Vamos pegar aqui a fala do presidente do Flamengo sobre reforços. O Flamengo vem mais forte ano que vem do que foi em 25. E o Palmeiras? Será que essa reformulação, a gente pode acreditar que o Palmeiras vem mais forte? Conceitualmente, ele vem mais forte ano que vem do que ele foi em 25. 25 foi um processo de construção, não é? Mudança de gestão, mudança de modelo de gestão, nomes novos, né? Adaptação do Boto, adaptação do Felipe ao relacionamento comigo e com o Boto, a chegada de jogadores que, por uma questão econômico-financeira, aconteceram mais tarde e que a gente espera esse ano inverter isso, né? A gente não tem no início do ano os problemas de caixa que a gente teve no início de 25. Então, conceitualmente, eu acredito que o Flamengo venha mais forte. Mas na tua pergunta conceitual, eu diria, é um desafio enorme quando você ganha muito como a gente ganhou, é você manter a fome. Então, a minha maior preocupação é ter 30 leões com muita fome. Manga, por que o Flamengo e o Botafogo ganharam em ano de reestruturação e o Palmeiras deu desculpa? Qual foi a diferença para você, crucial, Manga, para o projeto do Flamengo ter batido o campeão brasileiro Libertadores? Foi culhão? Foi o quê? O que foi que teve lá e não teve aqui? E essas foram as palavras do presidente do Flamengo, que promete investir um bom dinheiro na próxima temporada. Se fala em 1 bilhão, eu não acredito. Mas que com o elenco do Flamengo se coloca 500 milhões, 300 milhões, dá para melhorar o ataque, com o Marcos Leonardo, por exemplo. Dá para trazer um jogador ao nível do Talisca, que o Flamengo ficaria ainda mais forte e mais experiente e mais capaz. O Talisca ainda é um cara jovem. E ainda tem jogadores no mercado ali, de talvez europeu, assim como o Saúl, que o Flamengo possa pegar um ou outro. Não acho que o Flamengo precisa de 5, 6 contratações. Acho que o Flamengo precisa de 3 contratações, 4 contratações. O Palmeiras, eu acho que é um time que, por mais que reformulou, Manga, eu acho que ainda precisa de mais. Eu acho que precisa de pelo menos ali, minimamente 4, 5, para poder deixar um time mais equilibrado e a nível do que o torcedor espera. Vai lá, Manga. Em geral, olhando para o que o Flamengo pode fazer, se eu fosse a Leila Pereira, eu estaria preocupado. Exatamente, ela deveria estar preocupada. Ela deveria, se entendesse um pouquinho do futebol, de como funciona o futebol, ela deveria entender e enxergar que precisa de uma mudança de curso. E que se essa mudança de curso não for na comissão técnica, que é a ponta da linha onde interfere diretamente, essa mudança precisa ser no meio. Esse diretor de futebol que faz a ligação entre montagem de elenco, planejamento e cobrança do treinador precisa ser trocado. Até para também em outros pontos que a gente já reclamou aqui, como por exemplo em relação a reclamações, a entrevista para esclarecimentos, um cara que apareça muito mais. Mas na questão de montagem de elenco, para mim, a diferença, que foi a sua pergunta, qual que é, na sua opinião, a diferença entre Flamengo e Botafogo terem conquistado esses 2 títulos e o Palmeiras não, mesmo o Palmeiras tendo investido muito mais do que esses times? Do que o Flamengo, o Palmeiras investiu o dobro essa temporada.
Na temporada, o Flamengo investiu cerca de 300 milhões de reais, o Palmeiras investiu cerca de 700 milhões de reais. Mais do que o dobro, na verdade. Mais do que o dobro. O Palmeiras investiu muito mal o seu dinheiro em peças como, por exemplo, um Mikael da vida, que todo mundo, passa batido, porque é só 30 milhões de reais, né? Mas já está sendo cogitado ser emprestado. Eu acredito que dava para fazer melhor do que o Palmeiras faz. E o que me dá essa certeza de que dava para fazer melhor? É o que outras equipes com muito menos fizeram durante essa temporada. A questão de aí coragem, culhão e etc., elas entram mais, para mim, com muito menos. Porque se você joga bola, o time que joga bola tem culhão. Entendeu? O time que joga bola a gente vai falar que tem culhão. Ou vamos falar que o Botafogo não teve culhão em 2024, Flamengo não teve culhão esse ano ou em 2019. O time que joga bola é o time que vai ter culhão. E o time que fraquejar, e a gente vai ter vários fatores. Mas principalmente para mim é isso, tá? Investimento e trabalho. Neto, saudações do rubro-negro. Achei a final da Libertadores mais tranquila do que imaginava. E foi mesmo. Como um time, depois dos históricos de 4-0 nas semifinais, só entra na final após tomar um gol. Agradecido. Um abraço a Manuel Rocha Matos. Tá só tranquilo, né, Carlinhos? O Palmeiras nunca uma Libertadores foi vencida com tanta tranquilidade como o Flamengo ganhou, né? Ganhou tranquilamente com o gol do Danilo e o Palmeiras não fez frente pro Flamengo, né? Não, é o que o Manuel colocou, assim, sem fazer força. O Flamengo venceu o Palmeiras sem fazer força, tranquilamente, não teve nada, Lugo, nada. Palmeiras não quis jogar, Palmeiras não... porque teve a questão da marcação, né, disseram muito que o Felipe Luiz teria feito a leitura de jogo correta, e aí prendeu o Palmeiras na marcação. O fato é que o Palmeiras não conseguiu criar absolutamente nada, não deu um chute no gol e venceu quem quis jogar. Então tá aí, com o gol do Danilo, te colocar em tela aí. Nossa. Foi lamentável mesmo. Um abraço aí pro Manuel Rocha. E o Manuel Rocha tá aí, já coloquei. O Jalin, tomara que o Inter rebaixe vocês no ano que vem. O cara tá bravo para não rebaixar. Os gremistas devem estar bravos, né? Agora vamos ver se o Galhote e o Boazzi são homens de caráter ou dois vendidos pro projeto pessoal dessa senhora arrogante e autoritária. Tá bravo o GGV. Cadê, ô André? Tá aí, nação, os palmeirenses aí, o pessoal da turma do amendoim chorando, né, lamentando o vice. Estão na bronca aí com essa questão da final, né, comentando aqui que o Flamengo não fez força. O Flamengo jogou muito bem, o placar do jogo, na minha opinião, foi mentiroso. E olha que o Flamengo não fez a sua melhor partida no ano, na temporada, né. Tivemos jogadores ali que, jogaram bem, beleza, mas... não foi aquele jogador que a gente conhece, como, por exemplo, a Arrascaeta, né? A Arrascaeta não fez uma boa final, a Arrascaeta não jogou bem aquela final. O próprio Carrascal apareceu uma hora ou outra ali na partida, né? Em alguns lances, porém não foi o Carrascal que a gente já viu jogar boas partidas no Maracanã. Então, muitos jogadores ali que têm um potencial imenso não jogaram tudo aquilo que a gente sabe que eles podem jogar, né? E mesmo assim, na visão dos palmeirenses, ganhamos sem fazer força, né? E eu concordo, hein, nação? Eu concordo porque o Flamengo teve o domínio total da partida. O Flamengo teve o domínio total do jogo em posse de bola, em contra-ataque, em chutes ao gol, que foram poucos, né, na direção, mas o Flamengo finalizou mais do que o Palmeiras, então foi merecedor do título, né, turma do Almeida? Não adianta chorar, não adianta ficar lamentando, né? Isso aqui é Flamengo, tetracampeão, o único tetracampeão da Libertadores aqui do nosso lindo Brasil. Nação, e eu gostaria de saber qual é a sua opinião, qual é o seu comentário abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.